Fala, gestor ou gestora, me diz, só de ver a palavra auditoria interna já dá vontade de pedir férias, né? Eu sei, muita gente sente um frio na barriga, parece que vai chegar alguém só para apontar o dedo, achar erro, complicar o que já tá difícil. Mas olha, a auditoria interna não precisa ser motivo das suas dores de cabeça. Hoje eu vou te mostrar como se preparar direitinho para fazer uma auditoria interna de um jeito organizado, prático e sem estresse. E mais, vou te mostrar como transformar a auditoria em uma ferramenta poderosa para deixar a sua empresa muito mais preparada e madura. Mas antes, já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal, porque aqui a gente ensina a gestão de verdade, daquelas que evitam problemas antes deles virarem manchete no jornal da empresa. E toda semana a gente está aqui postando conteúdos para melhorar a sua gestão. Antes do passo a passo, um alerta. A auditoria interna não é inimiga. Ela não existe para te sabotar, para te colocar contra a parede ou para achar culpado. Ela existe para proteger a sua empresa. É o famoso antes o auditor encontrar um problema do que o cliente, o fornecedor ou o jurídico descobrirem primeiro. Pensa nela como um check-up completo. Você prefere descobrir um problema de saúde no começo ou quando já virou uma internação de emergência? Pois é, no mundo corporativo é a mesma coisa. Quem faz auditoria interna de forma estruturada ganha clareza sobre os processos, identifica riscos ocultos, evita prejuízos financeiros, previne crises e ainda fortalece a cultura empresarial de melhoria contínua. Agora sim, bora para o passo a passo completo. E a primeira coisa a se fazer é definir o escopo da auditoria. Esse é o ponto de partida. Antes de sair revirando papel, planilha ou sistema, você precisa saber exatamente o que será auditado. Isso se chama escopo. Sem escopo, a auditoria vira uma pescaria. Você joga a rede sem saber o peixe que quer pegar. O escopo ele define quais setores serão auditados, né? Financeiro, recursos humanos, operações, compliance, quais normas ou certificações serão consideradas, aqui a gente pode pensar ISO 9001, ISO 14001, regulamentações internas, políticas corporativas e quais processos específicos serão verificados. Por exemplo, auditar o RH pode incluir desde folha de pagamento até políticas de diversidade e registros de treinamentos obrigatórios. Ter um escopo claro evita dois problemas graves: o desperdício de tempo auditando o que não interessa e o risco de deixar passar o que é crítico. Formalize esse escopo em um documento e compartilhe com todos os setores envolvidos, porque ninguém gosta de ser pego de surpresa no meio do expediente com o auditor pedindo algo que ninguém sabia que ia ser checado. A segunda etapa é montar uma equipe de auditoria imparcial. A escolha de quem vai auditar é determinante para o sucesso do processo. Imparcialidade é a palavra-chave. Não adianta colocar o líder do setor para auditar o próprio processo, isso não funciona. A tendência natural é passar pano ou minimizar os erros. Você precisa de uma equipe que não tenha relação direta com o processo auditado, né? Que conhece as normas e as boas práticas, que tenha habilidade técnica e comportamento ético e saiba conduzir entrevistas, revisar documentos e analisar evidências. E se não tiver isso dentro de casa, é simples, capacite alguém de outra área ou contrate um consultor ou um auditor externo. O importante é garantir que a auditoria não seja contaminada por conflitos de interesse. E um bônus: quanto mais diversa for a equipe auditora, mais rica será a visão sobre os processos. Um olhar externo quase sempre identifica o que quem vive ali dentro não vê com frequência. O terceiro passo é planejar a auditoria em detalhes, nos mínimos detalhes. Planejamento ruim é igual a uma auditoria confusa. Então, antes de ser auditado, crie um plano detalhado. Datas: quando a auditoria vai acontecer? Qual a duração? Agenda por setor: em que dia cada área será auditada? Responsáveis: quem deve estar presente representando cada área? Documentos: que tipo de documento precisa estar disponível? Critérios de avaliação: o que define conformidade ou não conformidade? Quais parâmetros serão usados? Compartilhe esse plano com todo mundo envolvido com antecedência. Assim ninguém vai poder dizer: ah, não sabia que era hoje, ou não sabia que esse documento ia ser cobrado. Um bom planejamento reduz a ansiedade, otimiza o tempo do auditor e garante que a empresa esteja preparada e não pegando todo mundo em cima da hora. Você pode usar análise crítica aqui no seu planejamento, né? E para isso, você pode baixar o nosso e-book sobre o tema que está aqui na descrição do vídeo. Feito isso, o próximo passo é organizar os documentos com antecedência. Essa aqui parece óbvia, mas é onde os gestores mais tropeçam. Deixar para organizar documento de última hora é receita para dar BO, para ter problema na hora da audição. Então, crie um checklist de documentos necessários por setor e por processo. Por exemplo, na área financeira você vai precisar dos balancetes,
dos relatórios contábeis, das notas fiscais. Na área da qualidade, os relatórios de controle, os indicadores, os registros de não conformidades. No RH, por exemplo, as folhas de ponto, os registros de treinamento e as políticas internas. Além disso, digitalize tudo o que for possível, organize tudo em pastas compartilhadas na nuvem e nomeie os arquivos de forma clara. Assim, quando o auditor pedir, o time não precisa sair caçando no HD do computador do colega que está de férias lá em Cancún. Enfim, documentação organizada mostra profissionalismo. E uma boa forma de fazer isso é usando a gestão eletrônica de documentos, que a gente, inclusive, tem um vídeo aqui no canal explicando e um infográfico de como você usar, que eu vou deixar também para você baixar aqui na descrição do vídeo. A próxima etapa é realizar a auditoria com postura colaborativa. Quando o auditor chega, tem gestor que já fecha a cara e o time, trava de medo. Não precisa disso. A auditoria não é para te punir, é para identificar pontos de melhoria. Então oriente o time a responder com transparência, mostrar o que for solicitado e assumir as falhas quando houver. Essa é uma grande virtude, né? Assumir o erro. Se o auditor encontrar resistências ou respostas evasivas, ele vai ficar mais desconfiado. E aí sim que o clima pesa e o negócio e o bicho pega. Um diferencial aqui para você. Peça para o auditor entrevistar pessoas de diferentes níveis, líderes, analistas, operadores. Assim ele consegue cruzar o que está no papel com o que acontece de verdade na prática. Isso enriquece muito o relatório final. E claro, esteja aberto a ouvir sugestões. Muitas vezes o auditor já viu outras empresas com boas práticas que você nem imaginava e que você pode colocar em prática na sua empresa. Feita a auditoria, documente tudo em um relatório estruturado. Toda a constatação precisa ser registrada de forma objetiva. O relatório da auditoria ele deve ter o que foi verificado, se está conforme ou não, a evidência encontrada, um documento, entrevista, observação, a norma ou requisito associado, a recomendação de melhoria e um prazo sugerido para fazer as correções. Esse documento ele vai virar a sua memória de gestão. É ele que vai te proteger no futuro caso alguém questione alguma decisão que você tomou ou algum procedimento que você precisou colocar em prática. Com ele em mãos, aí você precisa fazer uma reunião de encerramento. Terminada a auditoria, é hora de reunir todo mundo e ver o que precisa ser feito, o que aconteceu, enfim, o resultado da auditoria. Aqui o auditor apresenta os principais achados, o que está bom, o que precisa melhorar e o que precisa de uma correção urgente. É o momento para esclarecer dúvidas, nivelar percepções e garantir que ninguém saia com um entendimento errado. Essa reunião é estratégica porque aqui você alinha o próximo passo e evita que o relatório seja interpretado como ataque pessoal ou crítica ao trabalho de alguém. Em seguida, acompanhe os planos de ação, a mão na massa. Você não quer ser aquela empresa que tem um relatório lindo que ficou esquecido, jogado numa gaveta e continua tendo problema. Então, crie um plano de ação estruturado sobre o que precisa ser corrigido. Quem é o responsável? Qual o prazo de entrega? Qual o indicador de sucesso e quando o gestor vai acompanhar o progresso? Grifa aqui, check-ins periódicos são um segredo. Toda reunião de liderança precisa ter um momento para revisar o que foi evoluído das não conformidades. E uma dica extra para elevar ainda mais a sua auditoria é simule uma auditoria interna. Chame alguém de outro setor para simular o auditor e faça um teste real. Ou seja, peça documentos, faça a pergunta e aí sim revise os fluxos. Assim você identifica os buracos antes da auditoria oficial chegar. Parece muita coisa, mas não é. Para facilitar todo esse processo, existe a ScorePlan. Na nossa plataforma você registra auditorias, documenta não conformidades, acompanha planos de ação, monta checklist, gera relatório, tudo integrado com a sua estratégia, com o seu planejamento estratégico. Você não perde prazo e não tem mais documento perdido que não sabe para onde é que foi. E ainda tem tudo rastreado para apresentar para qualquer auditor ou diretoria quando acontece a sua decisão. É gestão profissional sem gambiarra. Para saber mais, link aqui na descrição também. Espero que esse vídeo tenha te ajudado e agora tá passando um vídeo aqui para melhorar ainda mais a sua gestão. Te vejo no próximo vídeo e valeu!